A minha pergunta é, existe salvação para quem se suicida, seja por depressão ou por algum outro motivo? E Sansão, se suicidou, foi salvo? Realmente, meu irmão, existe um mito no meio religioso, né, de que toda pessoa que se suicida perde o reino dos céus. Né? É como se o sacrifício de Cristo não fosse eficaz para esse tipo de pecado. É eficaz para todos os outros, ou seja, pode perdoar um criminoso, né, mas não pode perdoar alguém que estava com depressão, em grau 3, e que acabou tirando a própria vida. Então é uma coisa totalmente incoerente. Quer ver um exemplo? Em 2 Crônicas 33, o rei Manassés chegou a sacrificar os próprios filhos às divindades pagãs. E Deus o puniu por isso, porque quando Deus perdoa, ele não tira as consequências do crime do indivíduo. Ok? Só que ele pagou as consequências pelo seu crime, mas ele acabou se arrependendo e Deus o perdoou. Então é a mesma coisa dizer o seguinte, bom, Deus pôde perdoar o rei Manassés, em 2 Crônicas 33, que sacrificou os próprios filhos, mas não perdoa uma pessoa doente. Ou seja, uma coisa absurda, né? Não tem lógica nenhuma isso. Então isso aí que predomina no meio cristão, isso não é bíblico. E o caso de Sansão que você citou é o caso perfeito. Por quê? Quando lemos Juízes, nós percebemos claramente que Sansão, mesmo que estivesse sendo usado por Deus para exercer juízo sobre os filisteus, Sansão sabia que ele estava atentando contra a própria vida. Juízes, capítulo 16, versos 28 a 30. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Aqui não tem nada de martírio, não. Aqui ele sabia muito bem o que estava fazendo. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Já pensou um mártir matando alguém? Então quem disse que isso aqui Sansão foi um mártir, não leu o texto, né? Então o que acontece? Sansão atentou contra a própria vida para se vingar dos filisteus. E o texto bíblico diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua própria vida. E apesar disso, apesar de ter atentado contra a própria vida, e obviamente ele foi um instrumento de Deus para exercer juízo, né, sobre pessoas más e criminosas, apesar de tudo, né, até mesmo do atentar contra a própria vida, veja o que diz Hebreus 11:32, falando dos heróis da fé. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Vocês já pensaram que coisa estranha seria Deus colocar entre a galeria dos heróis da fé um cara que se perdeu? Não tem cabimento algum. Então a história de Sansão mostra que todo cristão que anda dizendo por aí que todo suicida vai se perder, ele não está dizendo isso de forma responsável e muito menos com base bíblica. Então, ao invés de dizer uma barbaridade dessas, dê esperança para a família, né, que está vivendo este momento de dor. E se acontecer desta pessoa suicida não ter aceitado a Jesus e não ir para a eternidade, deixa que Deus conforte essa pessoa na eternidade. Mas não tire a esperança da pessoa em vida agora. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. A minha